Seja bem-vindo a mais um Salvo Conduto Podcast. Hoje nós vamos falar sobre coisas da legislação penal que não fazem sentido. E aqui estamos eu e o Jamil Chain Alves. E aí, Jamil, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Boa noite, Rodrigo. Todos que estão assistindo. Um prazer estar aqui para falar sobre esse tema. Mas de cara, eu já vou falar uma coisa para a gente não esquecer. Que vai ter muita gente falando, vocês esqueceram de falar isso, esqueceram de falar aquilo. Porque a legislação penal é muito farta em coisas que não fazem sentido. Então, a gente pode fazer outras edições desse tema se a galera gostar. Então, de antemão, já registramos aqui que a ideia não é esgotar o tema. A gente vai falar algumas coisas que não fazem sentido e futuramente podemos voltar a esse assunto, né? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Mas antes disso, nós vamos falar sobre a notícia da semana. E a notícia que mais viralizou essa semana, com certeza, foi a do casal homossexual que foi fazer seus convites de casamento em uma papelaria e a papelaria se recusou a fazer os convites, dizendo que não faz convites homossexuais, abre aspas. E aí depois, o dono da papelaria fez um vídeo dizendo que realmente não faz, que é a opção dele, que é por religião e tal. E aí, muito se falou se isso é crime, se isso não é crime. Eu queria saber, Jamil, uma papelaria pode se recusar a fazer convites por ser um casamento homossexual? Isso é crime, isso não é? Não pode se recusar. Na verdade, o STF enquadrou homofobia e transfobia como hipóteses de racismo. Então, uma empresa que se recusa a fornecer um serviço ou vender uma mercadoria para alguém em razão da orientação sexual, assim como em razão da cor, procedência nacional, etnia, isso configura racismo. Alguém deve estar pensando, mas Jamil, a pessoa tem uma empresa, ela não pode fazer o que ela quiser? Ela não pode vender para quem ela quiser? Na verdade, não pode. Ela tem que seguir várias regras e uma delas é essa. Tem que fornecer para todos. Deixar de fornecer um serviço, um produto para alguém em razão da orientação sexual, configura, sim, crime de racismo. A gente pode imaginar o seguinte exemplo, extrapolando um pouco. Imagina o sujeito tem um restaurante, ele põe uma placa, não aceitamos negros nem homossexuais. Se formos por essa lógica, mas ele é o dono, ele pode fazer o que quiser. Claro que não, vai configurar crime de racismo. Ou então, se ele colocasse lá, tem só um lugar reservado para negros, para homossexuais, lá no fundo do restaurante, é óbvio que isso configuraria também racismo. E vou além. Mesmo fora do contexto de racismo, um estabelecimento comercial não pode se recusar a fornecer o serviço, não pode escolher um cliente em detrimento de outro. Isso configura crime contra relações de consumo, lá da Lei 8.137 de 90. Lembra de uma hipótese que ocorreu há algum tempo, de uma casa noturna que supostamente estava escolhendo as pessoas que poderiam ingressar e somente pessoas consideradas bonitas eram admitidas? Isso configura crime contra relações de consumo. Veja que nesse cenário não havia ali discussão de racismo, mas eles estavam escolhendo com base em pessoas que, na visão deles, eram mais bonitas ou, sei lá, estavam com roupas mais caras. Não pode. Configura crime contra relação de consumo. Exatamente. Muito se falou também de que haveria uma escusa religiosa nesse caso, que por causa da religião deles, eles não seriam obrigados a fazer o convite. Eu até concordo se eles fossem, por exemplo, chamados para serem os celebrantes do casamento. Porque não tem como você pedir para um pastor da igreja cristã abençoar um casamento homossexual. Mas o pastor não está prestando um serviço ali, não é uma relação de consumo. É bem diferente. Então, assim, uma igreja é obrigada a fazer um casamento homossexual dentro da igreja? Não, não é. Mas um buffet é obrigado a fazer uma festa de casamento homossexual, se assim o casal desejar? Sim, o buffet não pode recusar. Então, a diferença aí, vejo que é bem clara, né? Não adianta alegar escusa religiosa para esse tipo de caso. Exato.
Eu lembrei até de alguns casos nos Estados Unidos de discriminação com relação a negros, que havia banheiros específicos para eles usarem Ou tinham que ir pro fundo do ônibus. no fundo do ônibus. Veja, se aplicássemos essa lógica de que uma empresa pode fazer o que quiser, tudo isso seria permitido. E claro que não, né? Na hora que ingressa no campo da discriminação, do preconceito, configura crime. Eu estava até falando com um amigo meu. Você imagina que o casal vai sair em lua de mel. O casal homossexual vai sair em lua de mel. E aí a companhia aérea pergunta assim: qual é o propósito da viagem de vocês? Aí eles falam assim: lua de mel. Não, lua de mel homossexual, eu não vou aceitar. E aí não deixa embarcar no avião. Veja que ridículo que seria, sim. né? Então, não pode mesmo e não tem nem discussão quanto a isso. Teve até um advogado que viralizou aí, falando que não tinha crime porque era o conteúdo do convite e não houve discriminação, porque poderia ser uma pessoa hétero pedindo para que fosse feito um convite para um casamento homossexual, mas, sinceramente, é uma forçação de barra absurda, assim, né? Não tem como. Nesse caso, não tem como dizer que não houve homofobia na minha visão. O outro caso que a gente ia falar é o do Porsche, né, Jamil? Que é um caso que tem viralizado aí bastante. O que aconteceu foi que o Ministério Público pediu novamente a prisão do motorista do Porsche, que acabou matando um motorista de Uber num acidente de veículos. E a justiça, mais uma vez, negou essa prisão. Só que a justiça já tinha estabelecido R$500 mil de fiança. E ele, aparentemente, pagou a fiança e, por isso, estava respondendo em liberdade. Se não tem nenhuma alteração nos fatos, ou seja, se ele não está ameaçando testemunha, ameaçando fugir, se ele continua na mesma situação da época em que ele pagou essa fiança, realmente não tem por que mandar prender. A única coisa que se alterou foi que ele foi agora denunciado, mas não chega a cumprir os requisitos para a prisão preventiva, ainda mais porque ele já pagou a fiança. Não faria nem sentido alterar o status dele, na minha visão. Agora, o que eu queria te perguntar, Jamil, com relação à fiança é o seguinte: muita gente acha que basta pagar a fiança que acabou o problema criminal. É verdade? É assim que funciona? Como que funciona a fiança na prática? Na verdade, a fiança é uma medida cautelar diversa da prisão. Consiste no pagamento de um valor mediante o qual a pessoa fica vinculada ao processo. A ideia, então, é que ela não vai fugir, ela vai comparecer em juízo sempre que ela for chamada, porque se ela não fizer isso, ela perde esse valor da fiança. Mas ela não se livra do processo, ela apenas ficará em liberdade quando o juiz ou o delegado entenderem que é cabível a fiança e tem alguns requisitos legais. Então, ela paga a fiança, responde ao processo em liberdade, ao final, se ela for absolvida, ela pega de volta o dinheiro da fiança integral. Se ela for condenada, esse dinheiro da fiança vai ser usado para pagar custas do processo, indenização da vítima, a multa, se ela for punida com multa, e o que sobrar, ela recebe de volta. E, Jamil, entrando no tema da noite, então, vamos falar sobre as coisas da legislação penal que não fazem sentido. Exatamente. Qual que é a primeira que você trouxe para falar com a gente? A gente tem um artigo 227, mediação para servir a lascívia de outrem. Então, o tipo penal é induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Ou seja, o sujeito convence alguém a ter relações com uma outra pessoa. Isso é crime. Não faz o menor sentido. Faria sentido se fosse uma conduta que fosse praticada contra criança, né? Ou uma pessoa que, por alguma situação particular, não tem capacidade de compreensão do ato. Agora, mesmo entre pessoas adultas, isso é previsto como crime. Então, por exemplo, o sujeito convence a Fernanda a ter relação sexual com o Paulo. E a Fernanda, de fato, vai lá e tem a relação. O sujeito que convenceu, ele praticou um crime. Ou seja, agitar uma pessoa para outra é crime na legislação. O que você acha? É a conduta do wingman, né? Guess You How I Met Your Mother, por exemplo, tem o Barney, que é o wingman do... Como é o nome do personagem principal? É o Barney e o... esqueci também.
É porque o principal é o Barney, na verdade, né? Não, Acabou tudo bem. sendo. Mas é a conta do wingman, né? Que vai lá chavecar pro Exato. outro. Não faz o menor sentido, né? Talvez em 1940, né? Acho que nem em Eu acho que 1940. nem isso. Nem isso. Eu acho que talvez não sei qual que foi a intenção do legislador aí ao prever esse tipo penal. Não faz nem sentido. Eu acho que é uma moralidade falsa. Sempre foi, né? Sim. Quer falar um ou quer que eu vá falando vários aqui? Vou falar mais um. Vou falar um aqui então, aí você fala o próximo, pode ser? Beleza. Você sabia que colocar fita isolante na placa do veículo para enganar o radar tem pena de 3 a 6 anos de reclusão? É uma pena maior, por exemplo, do que lesão corporal grave. Então, se você espancar alguém aí, deixar a pessoa bem machucada, a pena é menor, é de 1 a 5 anos, é menor do que a pena de você colocar uma fita isolante para enganar o radar. Inclusive, o STJ já tem decidido que colocar a fita isolante já configura o crime de adulteração de sinal de veículo automotor, né, Jamil? Sim, sim. E eu quero até contar uma história recente que apareceu para mim de uma senhora que comprou um veículo 0 quilômetro na concessionária e combinou com o despachante da concessionária para que fizesse já o emplacamento para ela já pegar o carro emplacado. Sabe quando você compra o carro e já faz tudo na concessionária? E ela retirou o carro da concessionária. Coisa de 1 semana depois foi parada na estrada. A placa não batia com o documento. Alguém errou feio ali, né? E ela correu o risco de ser presa em flagrante por esse crime que tem pena de 3 a 6 anos. E se ela fosse presa em flagrante, o delegado não poderia nem arbitrar fiança. Quem poderia arbitrar fiança? Só o juiz. Ela teria que passar a noite na cadeia. Ela deu uma sorte incrível que os policiais rodoviários que a pararam foram muito compreensivos e perceberam que foi um engano ali, que foi um erro. Ela tinha também as conversas com o despachante no WhatsApp. Mas assim, veja, que caso curioso, né? Imagina se você não confere ali a placa do seu carro, você está batendo com o documento, você pode ser preso. Sim. E o crime é grave. Por que eu escolhi isso como coisas da legislação que não fazem sentido? Porque é muito alta a pena para o crime em si. É muito mais alto do que vários outros crimes mais graves. Furto qualificado. Se você arrombar a porta de uma casa e furtar tudo que tem lá dentro, a pena é menor. Então, para mim, isso realmente não faz sentido, a pena desse crime. E, recentemente ainda, foi incluído, né, o inciso que, se for para uso comercial, a pena é de 4 a 8 anos. Ou seja, maior ainda, uma das maiores penas para crime não violento que tem no Código Penal. Sim. Outra coisa da legislação penal que não faz sentido. Tem muita coisa na lei de execução penal. Porque, olha só, a gente tem um sistema progressivo. Temos o regime fechado, que deve ser cumprido em penitenciárias, o regime semiaberto, cumprido em colônia agrícola, industrial ou similar, que o sujeito teria direito, por exemplo, a saídas temporárias e trabalho externo, mesmo sem escolta, e o regime aberto. Pela letra da lei, o regime aberto deveria ser cumprido em casas de albergado. Então, o sujeito poderia sair durante o dia para trabalhar, mas à noite ele deveria voltar na casa de albergado para dormir. E finais de semana também. Então, veja que, pela letra da lei, o regime aberto ele é rigoroso. Imagina você ter que, toda noite, ir lá para a casa de albergado, dormir e ficar lá nos finais de semana, nos feriados. Não é fácil. Mas aí o que acontece? Essas casas de albergado nunca foram criadas, então, na prática, o regime aberto consiste na obrigação do sujeito ir ao fórum assinar, uma vez por mês, por bimestre, às vezes por trimestre, e só isso. O regime fechado, agora, está com saídas temporárias restringidas, né? Houve uma lei proibindo saída temporária para crime hediondo e para crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e tem até a possibilidade, caso o veto presidencial caia, de acabar mesmo a saída temporária, o que equipararia quase o semiaberto ao fechado. E o que é pior,
Quando a pessoa é condenada a uma pena privativa de liberdade, muitas vezes o juiz substitui por pena restritiva de direitos, né? Normalmente, se o sujeito é primário, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, se a pena for até 4 anos, ocorre essa substituição. Mas olha que curioso. Quando o juiz substitui a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a pessoa vai ter que cumprir essa pena restritiva de direitos. Por exemplo, prestar serviços à comunidade. Vai ter que ir lá, toda semana, prestar serviços. Se ela descumprir a pena restritiva de direitos, normalmente, essas penas restritivas, elas são derivadas de uma substituição de uma pena em regime aberto. E aí, se a pessoa, então, descumpre a pena restritiva de direitos, ela vai para o regime aberto, que consiste em ir ao fórum assinar. Ou seja, o regime aberto é mais brando do que a pena restritiva de direitos. Então, muitas vezes, para a pessoa, é benéfico descumprir a pena restritiva de direitos para ser reconvertida em regime aberto e ela não precisa fazer nada, só ir ao fórum assinar. Não faz sentido. O mais correto seria que o regime aberto fosse mais gravoso do que a pena substituída. E não é assim. Por isso que eu acho que a execução penal deveria passar por uma reforma ampla. Talvez acabar com o semiaberto, a gente teria um regime fechado e um regime aberto com monitoração eletrônica, regime aberto cumulado com pena restritiva de direitos. Aí a gente conseguiria resolver essas distorções. Não estou dando uma solução pronta e acabada, estou aqui pondo o tema para discussão. Mas que é muito estranho do jeito que está, né? Mas supondo que a fiscalização fosse eficaz e séria, né? Teoricamente, se o cara está no regime aberto, final de semana ele tem que ficar recluso em casa e à noite também, né? Sim. Se ele está prestando serviço à comunidade, ele pode sair de final de semana. Sim. Só que a fiscalização praticamente não há. Né? E essas pessoas estão na rua como se nada tivesse sofrendo Exatamente. nenhum tipo de pena, só na prática vai para o fórum e assina e acabou. Exatamente. Eu acho que o regime aberto precisaria de monitoração eletrônica mesmo. Eu acho que investimento em monitoração eletrônica é uma das soluções que a gente tem para o problema da... Porque ninguém cumpre mesmo. Regime aberto é basicamente liberdade, né? Hoje em dia. O semiaberto também não é correto, né? Porque os estabelecimentos que se cumprem o semiaberto não são estabelecimentos adequados, né? Deveria ser colônia agrícola, não é isso? Sim. E não existem. Do semiaberto? Ou as que... Não, em São Paulo tem, né? Mas em alguns estados não tem semiaberto. Até eu fui dar uma palestra em Manaus e os alunos me falaram que lá não tem estabelecimentos de semiaberto. Então, quando o sujeito é condenado e vai para o semiaberto, ele fica em casa. Em Manaus, o semiaberto é igual ao nosso aberto. E sem monitoração eletrônica? Sem. Nossa. Então, eles estavam falando que o advogado lá... Os alunos eram advogados, né? Por acaso. E eles estavam comentando que eles comemoram. Quando é o semiaberto, já fala para o cliente, conseguimos. Assim, você vai ficar em liberdade, vai ficar em casa, né? É um absurdo, né? O Emerson Ribeiro deixou uma pergunta aqui, Jamil, que eu acho que até uma vez você já falou sobre isso, que é muito interessante. Qual o sentido do furto com emprego de explosivo ser hediondo e o roubo com emprego de explosivo não ser hediondo? Nossa, boa, hein? Como é o nome dele? Emerson Ribeiro. Emerson Ribeiro. Lembrou de mais uma coisa da legislação penal que não faz sentido. Porque, de fato, né? O sujeito que furta mediante emprego de explosivo pratica um crime hediondo. Então, ele vai até uma agência bancária, instala uma bomba, explode o caixa eletrônico e saca o dinheiro. Já o sujeito que pratica um roubo com emprego de explosivo é mais grave, porque o roubo é um furto com violência ou grave ameaça. Então, ele vai até a agência bancária, rende o segurança, instala a bomba, explode o caixa eletrônico e saca o dinheiro. Aí não é crime hediondo. Não tem o menor sentido, né? Realmente. E vocês estão nos assistindo, coloquem aí no chat mais coisas que vocês acham que não fazem sentido no direito penal, que nós vamos procurar comentar aqui também, tá? E não deixem de compartilhar
também essa live com outras pessoas, para que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo. Uma coisa que eu queria dizer também, que não faz sentido para mim, é a seguinte: você sabia que rifa é contravenção penal? Fazer rifa é proibido? Olha, acontece direto, né? Um monte de gente faz rifa e muita gente não sabe que, não, teoricamente, não pode. Bingo também. É. Não, e bingo não só bingo desses enormes. Bingo de festa junina. Bingo, não pode também. Teoricamente não. Na prática, acaba que você dificilmente vai ver condenações, vai ver processos com relação a rifas de pessoas aí que rifam o próprio carro, rifam a moto aí para fazer um dinheiro. É difícil ter processo, mas pode acontecer, porque é ilegal. E outra coisa, se você participou de uma rifa e a pessoa não te pagar o prêmio, você não tem direito a cobrar na justiça o prêmio, porque é ilegal de qualquer forma. Então, cuidado, se você pretende fazer uma rifa, procure um advogado antes. Eu até uma vez fiz um parecer para uma empresa que queria fazer um site de rifas, né? E falei, olha, com a legislação atual é impossível. Não tem como fazer. Você já pegou algum caso de rifa, Jamil? Não, nunca. Os que eu pesquisei, que teve condenação, normalmente estavam atrelados a outros crimes. Por exemplo, a polícia foi a um bar onde ocorria tráfico de drogas e também se fazia rifa. Aí a pessoa acaba... Agora, condenação só por rifa, eu nunca vi também. Também nunca vi. Embora seja plenamente possível, né? E um outro detalhe. A pena é maior do que a do jogo do bicho. Nossa, não tem sentido. Não faz o menor sentido. Né? E aí, Jamil, o que mais que não faz sentido no direito penal? Crime de estupro contra pessoa de 14 anos, no dia de aniversário dela, de 14. Porque, olha só, não é estupro de vulnerável porque a vítima não é menor de 14, no dia de aniversário dela, de 14. Mas aí vem a questão, é um estupro simples ou estupro qualificado? O problema é que o legislador estabeleceu que o estupro é qualificado quando a vítima é maior de 14. No dia de aniversário de 14, ela não é maior de 14. E aí cria-se uma situação bizarra. Pela letra da lei, então, o sujeito estupra uma pessoa de 17 anos, estupro qualificado. Se ele estuprou uma pessoa de 14, no dia de aniversário dela de 14, estupro simples. Não faz o menor sentido. Alguns defendem que tem que ser assim mesmo, porque houve um cochilo do legislador. Eu entendo que não. Aí temos que aplicar uma interpretação extensiva, porque se é punível como estupro qualificado, aquele praticado contra a pessoa maior de 14, com mais razão, tem que ser também aquele praticado contra a pessoa com 14 anos exatos. E alguns até comentaram, quando eu postei esse vídeo tratando desse assunto, falando, mas professor, não é analogia em Malam Partem que você está propondo, considerar estupro qualificado no dia de aniversário de 14 anos da vítima? Isso não é analogia, para começar, porque a analogia, ocorre a analogia quando aplicamos a um caso concreto, não regulado por norma alguma, uma lei que regula um caso semelhante. O que seria, então, uma analogia em Malam Partem? Por exemplo, o legislador diz que o tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo. Ele não fala nada sobre o crime de associação para o tráfico de drogas. Seria analogia em Malam Partem eu dizer que a associação para o tráfico também é hediondo. Isso, analogia em Malam Partem, é vedado. Já a interpretação extensiva é um processo de interpretação da norma em que se amplia o sentido dela por se entender que o legislador disse menos do que queria. É o que ocorre aí. E eu defendo, inclusive no meu livro, que é cabível interpretação extensiva mesmo contra o réu. Tem outros exemplos na legislação que ocorre interpretação extensiva contra o réu. Por exemplo, lá o artigo 172 do Código Penal tem o crime de duplicata simulada. É o sujeito que emite uma duplicata em desconformidade com a venda realizada. Ele vendeu X, ele emite a duplicata constando Y. É crime.
Agora, por interpretação extensiva, o sujeito que não realiza a venda alguma e emite a duplicata também incorre nesse crime, duplicata simulada. Então, não é analogia, é interpretação extensiva. Parece-me que é possível a interpretação extensiva mesmo contra o réu, e há vários autores que entendem assim, Guilherme de Souza Nutti, por exemplo. Mas aí existe também posição em sentido contrário, de que mesmo a interpretação extensiva é vedada. Mas aí eu fico pensando, imagina que você é o juiz, e você hoje tem 2 casos. O caso 1 é o sujeito que estuprou uma pessoa de 17 anos. E o caso 2 é o sujeito que estuprou uma pessoa no dia de aniversário de 14. Você condenaria a primeira por estupro qualificado e a segunda por estupro simples? Vocês que estão aí criticando, vocês fariam isso mesmo? Iriam para casa assim, tranquilos ou não? É uma pergunta difícil, porque se a pessoa é legalista ao extremo, assim, entende que não pode realmente interpretar de maneira extensiva, ela vai para casa tranquila, porque ela está aplicando o que ela entende que é a lei, né? Mas ela aplicou uma pena mais grave para quem Sim. praticou um crime mais mas brando. isso aí acontece Sim, direto, mas aí, né? mas aí Aquele eu exemplo acho... que eu dei da adulteração de o cara que põe uma fita isolante na placa vai pegar 3 a 6. O cara que espanca alguém até quebrar o braço e a perna vai pegar 1 a 5. Mas para aplicar uma solução dessas, eu prefiro uma outra solução, então. Se eu fosse da linha que entende não, a interpretação extensiva não pode, não pode, não pode, eu afastaria a qualificadora para os dois. para os dois e falaria, olha, como no dia de aniversário de 14 é simples, com mais razão, também é simples se a vítima tem mais de 14. No caso até que o nosso colega aí trouxe do furto mediante explosão, o Rogério Sanches, ele dá essa solução. Ele fala no livro dele, ele fala, olha, como o roubo mediante explosivo não é hediondo, o furto mediante explosivo também não pode ser. Tem que afastar a hediondez. Parece-me que faz muito mais sentido algo nessa linha do que você aplicar a lei cegamente, como no exemplo que eu dei. Tem um outro caso que isso acontece. A justiça, às vezes, ela precisa ser... Como é que eu posso dizer? A justiça, às vezes, precisa ser criativa, né? Porque você pega, por exemplo, o artigo 273 do Código Penal, ele fala o quê? Que é crime você falsificar ou adulterar remédios. E a pena desse crime é de 10 a 15 anos. É a maior pena mínima do Código Penal, se eu não tirando o homicídio qualificado, assim, para crimes que não envolvam morte, a maior pena mínima do Código Penal. E aí vem a jurisprudência e faz o quê? Olha, não dá para aplicar essa pena, porque o tráfico de drogas tem pena mínima de 5. Como é que você vai falar que a adulteração de remédio tem que ter pena mínima de 10? E a justiça já consolidou o entendimento de que se aplica a pena do tráfico de drogas nesses casos. Então, às vezes, o juiz precisa ser criativo mesmo, porque o legislador falha e falha feio, né? Sim. Principalmente no Brasil, é o que mais tem. É complicado, porque o juiz precisa meio que sambar ali com a lei que a gente tem, né? Ele tem que dar uma solução para o caso concreto. Independente da dificuldade, a função dele é essa, né? Muito difícil. Outra coisa que não faz sentido, o artigo 234 pune a conduta de fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fim de comércio, distribuição ou exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Imagina isso, você adquirir, ter sob sua guarda um objeto obsceno. Tem crime. Que fechar o sex shop. Exato. Qualquer tipo de pornografia, em tese, revistas, todo esse tipo de conteúdo estaria criminalizado aqui no artigo 234. E até hoje não revogaram esse artigo. Está lá. Mas talvez porque o Código Penal de 1940 era outra época, né? Outra época, mas já deu tempo, né, de revogar essas figuras. Outra figura também, manutenção de casa de prostituição. É crime no Código Penal. E todos sabemos que você sai na rua e em toda esquina tem uma.
No entanto, o Código Penal ainda defende essa moralidade pública, uma criminalização totalmente de fachada, que não tem qualquer eficácia, e prevê a permanência desse crime. Né? E esse crime ainda continua lá no Código Penal. Embora tenha julgado do STJ restringindo a aplicação dessa figura penal, dizendo que só é possível o reconhecimento dessa conduta de manutenção de casa de prostituição se houver exploração sexual no local. Exploração no sentido de que as pessoas que lá estão encontram-se coagidas ou não têm capacidade de compreensão do que está acontecendo, menores, por exemplo. Aí sim é possível a configuração do crime. Mas fora isso, não. Um julgado interessante do STJ. Um outro crime que ainda está no Código Penal é aquele de permitir que alguém menor de 18 anos frequente, por exemplo, casa de pessoa viciosa ou de má vida. O que seria isso, né? Espetáculo capaz de pervertê-lo ou ofender o pudor. Mendigar ou servir de mendigo para excitar a comiseração pública. Isso são crimes assim que estão lá ainda desde 1940 e que, na verdade, não tem aplicação prática, né? Exato. A contravenção penal de vadiagem, por exemplo, está lá ainda na lei de contravenções penais, né? Olha o que ela diz, ó. Entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastante de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação lícita. Ou seja, você não pode ser desempregado que você está cometendo uma contravenção penal de vadiagem. Como é que isso não foi revogado ainda, né? É surreal a nossa legislação. Esse episódio é muito interessante porque ele traz questões assim que, se você parar para pensar, não é só não fazem sentido. Ninguém parou para falar no Congresso assim, olha, a gente tem um monte de dispositivos penais aí que precisa fazer uma limpeza. Isso é importante, é mais importante do que muitas alterações legais que eles fazem. Sem dúvida. E qual que é mais uma que você trouxe aí, Jamil? Você sabia que é crime fabricar açúcar em casa? E o sal? Sal não. Sal tudo bem. Talvez porque diabetes seja pior do que pressão alta. Mas tem um decreto-lei da década de 60 que até hoje não foi revogado e criminaliza a conduta de fabricar açúcar em casa. Esse decreto-lei não tem mais aplicabilidade, mas ele está lá formalmente em vigor. Até hoje não foi revogado. Tem outras questões criminais que a lei até faz sentido, mas a aplicação da lei muitas vezes não faz. Eu peguei um caso já, por exemplo, Jamil, de um senhor que tinha uma loja de brinquedos, né? E a polícia chegou lá e viu que um dos brinquedos que ele vendia ali estava sem manual em português, só estava com manual em inglês. Era um brinquedo importado. E foi preso em flagrante por crime contra a relação de consumo, porque o produto está em desacordo com a norma. E isso acontece muito em restaurantes também, supermercados. Às vezes eles acham ali um produto vencido, que muitas vezes até não foi de propósito, né? E a pessoa vai para a delegacia, prisão em flagrante, né? Ela pode responder tanto pela forma dolosa como pela forma culposa, sem intenção, mas que é crime, é. Então, muitas vezes a gente vê também a lei ser aplicada de uma forma muito ferrenha, principalmente quando a pessoa não tem, como é que eu posso dizer, conexões ali, né? Não tem força para brigar. Mesma coisa que acontece nos casos de furto, né? Você vê aí, o que para mim não faz o menor sentido? Um sonegador, uma pessoa que deve milhões e milhões aí para o governo em impostos e comete crime contra controle tributário, frauda tudo. Se ele for lá e mesmo depois de condenado pagar o tributo, mesmo depois de condenado em primeira instância, por exemplo, extingue a punibilidade. Agora uma pessoa vai ao mercado, furta alguma coisa ali e aí não adianta devolver. Vai responder processo e é ação penal pública. Isso aí para mim também não faz o menor sentido. Sabe o que não faz o menor sentido? Você não se inscrever no canal para acompanhar aqui nossas lives todas as terças-feiras. Muito bom, muito bom. Inscrevam-se no canal, nos ajudem aí compartilhando. O Jamil falou que vai dizer a idade dele, né, Jamil?
Se a gente chegar Algum dia a eu 20 vou. mil inscritos. Algum dia eu vou. Quando a gente atingir 100 mil inscritos, chegar a plaquinha do YouTube, eu falo a minha idade. Ótimo. Plaquinha prata do YouTube. Você sabia que o artigo 306 do Código Eleitoral pune a furada de fila no dia da eleição? A furada de fila no dia da eleição está prevista como crime, lá no artigo 306 do Código Eleitoral. Acredite se quiser. O Emerson Ribeiro comentou aqui, ó. O calote também é crime, tá lá no artigo 176 do Código Penal. 176, ele fala de tomar refeição em restaurante, ou alojar-se em hotel, ou utilizar de meio de transporte sem dispor do recurso para efetuar o pagamento. Então, veja... É o crime da pendura, né? Exato. Mas não é um mero inadimplemento. A pessoa tem que, quando entra no restaurante ou quando entra no transporte, já saber que não tem dinheiro para pagar. Porque se ela tem dinheiro para pagar e decide não pagar, por algum motivo, porque não gostou da comida, ou porque o motorista do transporte ele foi rude com ela, vira uma questão civil. Tem que ser processado na justiça civil, não é crime. Mas muita gente acha que se você não pagar, mesmo tendo dinheiro, é crime. Mas, de fato, só é crime se você não tiver o dinheiro para pagar e mesmo assim entrar no restaurante, sentar lá e comer. É isso que os alunos da pendura alegam, né? Os alunos do direito, comumente, eles vão em restaurantes, fazem a refeição e cantam a música e querem sair sem pagar. Você nunca fez, né, Jamil? Nunca fiz. Eu nunca fiz mesmo. Eu nunca fiz mesmo. Pô, não é possível. Nunca fiz. A gente tentava, nunca dava certo. Não, hoje em dia eu não faria, mas no primeiro ano Fez. de faculdade, pô... Eu lembro que teve uma vez que a gente foi para fazer, fomos numa churrascaria. Tava eu, o André Norberto, que veio aqui, outras pessoas. E o dono da churrascaria percebeu logo de cara, porque acho que era o dia da pendura. Dia 11 de agosto. Era o dia da pendura. Ele já estava esperto. Aí o cara já falou, não, nem vai entrar, não vai entrar. Foi isso aí o máximo que eu fiz. Em uma das vezes que a gente fez no primeiro ano, a gente foi parar na delegacia. E aí fizemos um acordo lá de pagar as bebidas e os 10% Mas eu não faria de novo. Quando a gente é jovem, né? No caso, eu entrei na faculdade com 17 anos, a gente faz muita bobagem, né? Eu acho que é uma tradição que tem que acabar. Não é só porque é tradição que a gente tem que manter. As pessoas ali dependem, né? Hoje em dia tá tudo tão caro, ainda o restaurante arcar com um prejuízo desse não faz muito sentido na minha visão. E se o delegado tá num mau dia e registra lá a ocorrência e ficha vocês, hein? Já pensou a consequência? A consequência é terrível, né? Porque Terrível. vai ter que gastar muito mais com um advogado criminalista depois. Exato. E o pessoal depois vai prestar concurso público, vai ficar lá na FA. Eu recomendo, estudante de direito, recomendo não faça, não é legal. Não faça. Faz uma ação social, leva o pessoal, hoje é dia 11 de agosto, vamos todo mundo lá fazer uma ação social numa ONG. É muito mais gratificante e com certeza você não vai dar prejuízo à toa aí. Mas a alegação dos alunos é essa, né? Fala, olha, eu tenho condições de pagar, eu não estou pagando porque é dia da pendura. Sim, de fato não é crime. Sim. De fato não é crime. Mas é um ilícito civil, né? Se o restaurante entrar com uma ação civil contra essas pessoas, ele vai receber. Se ele entrar na justiça comum, vai receber ainda honorário de advogado. Então essa conta aí pode sair bem cara no final, né? Sem dúvida. Tem mais alguma, Jamil? Tem. Olha só. Rufianismo. Artigo 230 do Código Penal pune, então, o rufianismo. Tirar proveito da prostituição alheia. Mas veja, eu entendo que faz sentido se você imaginar que o sujeito está se valendo de uma pessoa que não tem capacidade de autodeterminação. Mas agora vamos imaginar que a mulher é prostituta e ela quer ser agenciada por um outro sujeito. Por que isso deveria ser crime? Também é uma visão moralista que, parece-me, não faz o menor sentido. E essa figura ainda acaba gerando um problema, porque as pessoas que trabalham nessa área acabam não conseguindo fazer isso na legalidade, aos olhos da lei. Tem que, como não é possível a casa de prostituição
como não é possível ter a figura do agenciador, acaba indo para o submundo, para as ruas, e acabam ficando expostas a muitas situações adversas. No caso do rufianismo eu tenho que discordar porque essas mulheres normalmente estão em situação de vulnerabilidade. E aí é complicado. Pelo que a gente ouve dizer e lê aí, elas acabam sofrendo muito na mão desse pessoal. Né? Talvez essa seja a ideia. O tipo penal, ele não prevê que a vítima esteja em situação de vulnerabilidade. Sim, se ele previsse, aí sim. Eu acho que poderia... eu não acho que deveria ser lícito, porém é claro que com um contrato de agenciamento, enfim, aí é a outra história, né? Uma relação empresarial. Eu acho, inclusive, que elas deveriam ter direitos, deveriam ter carteira assinada, assim como ocorre em outros países, né? Aqui no Brasil, coloca-se na ilegalidade e aí piora ainda a situação. Porque isso é, como falam, né, a profissão mais antiga do mundo. Não vai deixar de acontecer porque estão falando ali que é crime. Não vai deixar de acontecer. A única coisa é que essas mulheres vão sofrer ainda mais por estarem à margem da lei. O Nutt, ele tem um livro muito interessante sobre esse assunto. Eu não lembro o nome agora, mas é fácil de achar. E vocês colocarem crimes sexuais, Guilherme Nutt. E ele fez uma pesquisa de campo bastante ampla com profissionais do sexo e chegou a muitas conclusões. Uma delas é que a grande maioria é agenciada e não são pessoas absolutamente que estão nessa situação de vulnerabilidade. São mulheres que querem trabalhar nessa área por razões diversas. E tem um sujeito lá que é um empresário e assim é. Enfim, eu acho que o tipo penal ele não deveria existir. Mas se ele existisse, ele deveria ser restrito para essas situações, né? Quando ocorra de fato uma exploração, ou seja, há uma pessoa hipossuficiente. Mas não é o que acontece sempre, né? Eu acho que eu não trouxe mais nenhuma, Jamil. E você? Tem uma contravenção penal que é cantar o hino nacional fora do tom. Porque existe uma lei que ela traz todo o regramento de como deve ser o hino nacional, a apresentação da bandeira. Ela trata dos símbolos nacionais. E lá ela diz que é contravenção penal descumprir qualquer das previsões dessa lei. E como tem lá o tom, inclusive, que deve ser executado o hino nacional, quem cantá-lo fora do tom, em tese, incorre em contravenção penal. Igual a gente faz todo o jogo do Palmeiras. No jogo do Palmeiras, a gente canta Meu Palmeiras em vez do hino. E aí, quer passar para o próximo quadro? Caso bizarro? Vamos lá. Legal. Eu trouxe um caso bizarro hoje, que também é um caso triste, né? Então, o caso que eu vou contar hoje é triste. É um caso de uma mulher do estado do Paraná que ela foi presa injustamente e ficou 11 anos respondendo a um processo na Justiça Federal. Essa funcionária, que eu não vou falar o nome, ela trabalhava no INSS desde os anos 70 e ela nunca tinha respondido nenhum processo administrativo, nunca tinha tido nenhum processo penal, nada disso. E aí ela sofreu uma acusação do Ministério Público de que ela teria participado de um esquema lá fraudulento no INSS e foi exonerada. E segundo a acusação, a prova cabal de que ela tinha participado do crime era uma interceptação telefônica. Ela foi presa, foi exonerada, mas aí ela foi absolvida pelo juiz porque a tal ligação telefônica gravada era entre dois homens. Ela não participou da gravação. Ela tinha um daqueles nomes unissex, sabe, como Valdeci, Juraci. E aí a Polícia Federal fez o relatório com esse nome. E aí o promotor e o juiz, obviamente, não ouviram as gravações, só leram os relatórios. E ela acabou respondendo pelo crime. O advogado teve que tocar o áudio para o juiz para falar, olha, é mulher, a minha cliente é mulher, gente. E ela está presa e a ligação é entre dois homens. E aí ela acabou sendo absolvida. E você sabe por que eu estava assistindo a sustentação oral do advogado dela no tribunal
de Justiça. É. Porque o MP recorreu. O MP estava tentando Nossa. tentando que ela fosse condenada ainda, na segunda instância. Uma coisa que me deixou perplexo. Por causa de um erro do Ministério Público, do Judiciário, essa mulher foi presa, perdeu o emprego, e ainda assim, o MP tentou, de todas as formas, que ela fosse que ela fosse condenada. Então, no final, a absolvição foi mantida ali pelo tribunal, por unanimidade, mas ela respondeu esse processo por muito tempo, teve grandes prejuízos aí. O que mostra, assim, que, na verdade, assim, nessas operações, eu acho que os juízes não ouvem os áudios mesmo. Eu acho que eles leem as transcrições. E não dá para um juiz ouvir todos os áudios de uma operação mesmo. É muita coisa. Não tem estrutura para tudo isso. Mas corre-se o risco aí de acabar manchando a reputação e até trazendo prejuízos irreparáveis aí para as pessoas. Esse era o caso que eu achei bizarro que eu quis trazer hoje para vocês. Nossa, é impressionante mesmo. Surreal, né? E passando para o próximo quadro, então, Jamil, a gente vai falar do spoiler emocional, é esse? Pode ser. Qual que era Vamos para as indicações? Vamos para as indicações. Vou começar, então? Tenho 2 indicações hoje. 2, boa. Então, vou começar. Vocês sabem que a gente vive uma época de polarização absurda. Às vezes dá a impressão que a sociedade está dividida entre comunistas e fascistas. E um filme muito bom que eu vi que trata desse assunto e mostra as consequências disso e até onde isso pode levar é o filme Guerra Civil. O filme está no cinema e tem muitos pontos para refletir, né? Ele traz vários pontos para reflexão, mas também tem ação, suspense e o nosso querido Wagner Moura estrelando o filme. É muito bom, fica a recomendação. Eu quero muito assistir. Eu tô Vale já a pena. pensando nesse final de semana e ir ao cinema assistir. E eu não estava esperando tanto e o filme me surpreendeu. Assim, é bem melhor do que eu esperava. Muito bom. E qual que é a outra indicação? É também um filme. Imagina só o seguinte cenário. O sujeito tem família, filhos, ele mora no campo. Então ele tem ali uma vida pacata, vai com os filhos pescar, nadar no riacho, volta, fica ali com a esposa e ele sai para trabalhar. Esse cenário bucólico é o que nos é apresentado. Mas, se vocês prestarem atenção nos detalhes, aqui entre muitas aspas, vocês vão ver que nem tudo é tão bom assim. Porque, na verdade, eles moram ao lado do campo de concentração de Auschwitz. E ele é um oficial nazista. Então, os sons de tiros, dos gritos, vão quebrando a calmaria, o cheiro de alguma coisa queimando, as botas dele sujas de sangue, e várias coisas são colocadas ali, e nas entrelinhas vai percebendo o horror que está acontecendo. O nome desse filme é Zona de Interesse. O filme ganhou o Oscar de melhor filme internacional e melhor som. E já está no streaming, está na Amazon Prime. Então fica a recomendação. Bacana, eu ouvi falar desse filme também. Fiquei com vontade de ver. Muito bom. Eu, por incrível que pareça, vou indicar um desenho hoje, Jamil. Primeira vez na vida. E foi um desenho que você me indicou para assistir. Então é a terceira indicação minha já do dia. Quando eu era adolescente, né? Eu assistia X-Men na Globo, né? O desenho do X-Men. E foi a primeira vez que eu comecei a gostar de super-heróis mesmo. Não era muito fã de super-heróis, mas X-Men em desenho me fez gostar. E agora tem um X-Men igualzinho daquela época, só que com uma história muito mais densa, uma história para adultos mesmo. Só que o desenho é igualzinho. E é muito interessante, é muito legal de assistir, cara. Eu viciei em assistir isso aí. Eu assisti todos os episódios que tem já. Acho que são 7 até agora, se eu não me engano. E já quero ver o próximo. Inclusive, o episódio número 5 tá com nota 9.7 no IMDb. Você imagina? 9.7, porque é um baita de um episódio mesmo. E aí eu queria aproveitar para falar o seguinte. Tem muita gente que adora X-Men, mas é homofóbico,
é racista, né? E gosta de X-Men. Cara, vocês não merecem assistir X-Men. Se você é homofóbico, não, mas você não tem noção. Você não pode assistir X-Men. Que o bicho. pessoal descobriu X-Men agora, estão assistindo e falando assim, olha lá, a Marvel, a Disney lacrando. Sendo que são as mesmas discussões de sempre. Sim, sim. E as pessoas nunca tinham entendido sobre o que era X-Men, né? Nunca tinham entendido. E agora estão achando que é lacração. Você imagina, pessoas capacitistas, pessoas homofóbicas, racistas, sempre adoraram X-Men. E agora... Não entenderam o que é X-Men. Nunca porque entenderam. se tivessem entendido, acho que não gostariam desde o começo, né? Enfim. Então, eu acho que o X-Men foi muito legal para nossa infância, enfim, para a infância do mundo inteiro em geral, e mostrar que o diferente tem que ser aceitar, que não é legal você não aceitar o diferente. Esse desenho é muito bom. E ele é X-Men 97, né? Porque, na verdade, aquele antigo, ele parou em 96. Teve várias temporadas, a última foi de 96. E aí esse chama X-Men 97. É como se tivesse sido uma temporada lançada lá no ano seguinte. Você já assistiu todos também? Assisti todos. O episódio 5 é muito bom, né? É incrível. Porque, na verdade, você falou assim, ele é mais denso. Mas até o 5, o 1, o 2, o 3 e o 4, ele tá indo ali mais light. O 5, você toma um impacto, né? Você toma um choque, né? E tem um X-Men brasileiro ali também, né? Tem, um menino brasileiro que é o Mancha Roberto Costa. Solar, né? Isso. É o Roberto Costa, que às vezes ele fala até em português durante o... Isso. É muito bom. Assistam. Muito legal. Também recomendo. E próximo quadro, então... Se eu fizer mais uma recomendação aqui, manda é um bala, absurdo, manda bala. Vou fazer Temos mais tempo. uma, então. Vai ser o dia das recomendações. Mas é que você, já que você foi aí para uma linha pop, eu também vou para uma linha bem pipoca, assim. Você assistia The Walking Dead? Eu gostei muito da primeira temporada, mas depois eu achei que foi caindo. Porque, justamente, The Walking Dead era muito bom. Teve uma época que era febre, todo mundo assistia. Só que a série foi se alongando. O personagem principal, que é o Rick Grimes, saiu da série e todo mundo foi parando de ver. No final, não conhecia mais ninguém que estava assistindo. E a série terminou. Só que aí vieram spin-offs, depois que ela terminou, mostrando o que aconteceu com alguns personagens. Desses spin-offs, tem um que vale muito a pena ver, que é The Ones Who Live, que é a história do Rick Grimes e da Michonne. Com o mesmo ator? O mesmo ator. Porque lá pela metade de The Walking Dead, ele sai da história. Ele é levado por um helicóptero e a gente não sabe o que aconteceu. E agora veio uma série contando o que aconteceu. São 6 episódios, uma história fechada, que lembra os tempos áureos de The Walking Dead. Então, também fica aí a recomendação. Legal, hein? Muito bom mesmo. Walking Dead é uma série que, se a pessoa é ansiosa, não pode assistir. Porque tem hora que eles estão ali dentro do carro e começa a vir um monte de zumbis. Você fica, pelo amor de Deus. Antes de passar para o próximo quadro, ó, Felipe Vieira deu boa noite. Boa noite, Felipe. O João Fischer falou assim: o melhor podcast. Obrigado por disponibilizarem conteúdo de tanta qualidade. Pô, João, obrigado você, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Nossa, fiquei muito feliz com o seu elogio. Em Bairro Sábado à Noite, nós vamos falar hoje sobre uma cena de um episódio de Better Call Saul. Essa cena viralizou no mundo inteiro, mesmo para quem nunca assistiu a série, dificilmente não viu essa cena. Nessa cena, o advogado, que é o Saul Goodman, ele entra no tribunal e começa a questionar a vítima, perguntando se ela reconhece o cliente dele que está ali sentado como sendo a pessoa que praticou um assalto a uma loja. E a vítima fala: eu reconheço com certeza absoluta, é ele, não tem como não ser. Aí ele fala: mas você tem certeza? Ele fala: tenho certeza absoluta. Aí ele fala assim: olha, mas é impossível, porque aquela pessoa ali não é o réu desse processo. O réu desse processo está sentado lá no fundo da sala de audiências. E esse cara que está sentado aqui, ele tem um álibi excelente pro dia. Esse cara que você reconheceu, ele tem um álibi excelente pro dia dos fatos. Aí o cara fica todo desorientado, a vítima, o juiz dá uma bronca no Sol, e o juiz fala assim: olha... E o Sol fala assim: olha, juiz, mas você também não percebeu. E aí ele acaba ganhando o processo ali, porque o reconhecimento foi falho. Isso aconteceu, claro, é uma cena de ficção, mas eu já ouvi um caso que aconteceu semelhante aqui.
e que mostra até mesmo o racismo estrutural que a gente vive. O advogado, ele tinha um cliente negro e um estagiário negro. A audiência era online, na época da pandemia. O que eles fizeram? Ele fez o estagiário e o cliente trocarem de roupa. O cliente ficou de terno e o estagiário com a roupa do cliente. E aí o estagiário foi reconhecido pela vítima como sendo o assaltante. E aí, esse caso eu acabei não sabendo que fim levou, porque o juiz suspendeu a audiência e colocou em segredo de justiça, enfim. Mas aconteceu isso aqui em São Paulo. E você já ouviu falar um caso desse, né, Jamil? Já. Um amigo meu contou a seguinte história. Era uma audiência criminal. O sujeito estava sendo processado pelo crime de roubo. A polícia buscou o acusado na carceragem e trouxe para a sala de audiências. Porém, trouxeram a pessoa errada. O advogado percebeu que não era o cliente dele, mas ele falou lá para o sujeito: senta aí, fica quieto, me ajuda. O sujeito falou: tá bom, sentou. Começou a audiência, o juiz não percebeu a troca e houve então um reconhecimento pessoal. E falaram para a vítima: você reconhece aquele sujeito? E a vítima: reconheço. Eis que o advogado então levanta a mão e fala: esse aqui não é meu cliente, trouxeram a pessoa errada, não é ele que está sendo acusado. E aí o cliente acabou sendo absolvido. Caso bem parecido com esse da série, né? Sim, sim. E nesse caso ainda foi por sorte, né? No da série, ele engana o sistema. E aí pode-se abrir uma discussão aí se a prova é lícita, se não é, mas assim, no direito penal, mesmo uma prova ilícita, ela deve servir para absolver, né? Então, se a pessoa reconheceu a pessoa errada, é evidente que ela não tem certeza suficiente para reconhecer o criminoso. Você trouxe um ponto importante que as pessoas às vezes não entendem. A prova ilícita, mesmo ilícita, ela pode ser usada a favor do réu. Teve um caso, lembra de vazamento de mensagens? Eu não quero nem entrar na questão política para... Mas aí pessoas falaram: mas a prova não é ilícita? Sim, mas a favor do réu, ela pode ser utilizada. Basta pensar um sujeito que está cumprindo pena por um homicídio. E ele consegue, por meio de uma prova ilícita, mostrar que a vítima está viva. Ele continuaria preso porque a prova é ilícita e sabendo-se que a vítima está viva, né, de um homicídio consumado? Seria um absurdo. Então, é sim possível que seja utilizado a favor do réu. Contra ele é que não. Muito bom, muito bom. E esse, então, foi o caso de análise de filme, no caso, série, né? De hoje. Jamil, muito bom o programa hoje, né? Gostei muito. Suas considerações finais. Muito obrigado a todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Obrigado, João. Obrigado, Rodrigo. A Manu, que está aí conosco hoje. Muito obrigado também. Nos vemos, então, na semana que vem. Até lá, um abraço. Na semana que vem, um formato bem diferente, né? Semana que vem vai ser bem diferente. Não estaremos aqui no estúdio, porque o Rodrigo tem um compromisso, né, Rodrigo? E aí vamos tentar montar alguma coisa diferente para vocês, tá bom? Até terça que vem, um grande abraço.